Bom dia, boa tarde. Meio-dia a gente já tá chegando no horário da tarde. Pessoal, bom dia, boa tarde, não sei. Essa quarentena tá me deixando doida. Segunda é terça, terça é quarta. Não tem mais nada. Vou esperar aqui o Instagram chamar vocês. Sabadão. Vai, Instagram. Convida meus seguidores aí, Instagram. Esperar um pouquinho. Ei! Companhia das velhas. Das velhas. Das velas. Outro dia eu vi uma postagem sua e senti o cheiro da vela. Muito doido, né? Memória, né, Ai, gente, não tô boa hoje não, hein? Paula Ibiza, hey friend, como é que tá aí, cara? E as festas tudo? Seja bem-vinda. Esperar chegar mais gente. Cadê Amparo? Minha terapeuta. Pois é, Companhia das Velas. Eu queria muito ver com você o negócio da cerâmica, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Leonora, seja bem-vinda. Vou esperar aqui um pouquinho. Boa tarde. Dória Cristina, seja bem-vinda. Vamos lá, vocês estão... Olfativa, obrigada. Olha só, dizem que cabeça de grávida fica meio ruim, né? Ai, tem umas coisas assim que eu vou te falar. Os hormônios fritam, né? A minha pele, não posso comer nada de errado, não posso fazer nada. Amparo chegou. Poxa, senti o cheiro da vela, muito louco, delícia, muito bom. Acho que você deve até ter sentido que eu emanei uma energia aqui, né? Cara, a barrigão tá bem barriguda, 23 semanas hoje. Hoje ela faz 23 semanas, hoje eu comprei as primeiras roupinhas, não me aguentei. Ai, vou mostrar. Peraí, Enquanto a Amparo me chama. Comprei. Olha isso. Gente, ela tá ferrada. Eu tô ferrada, né? Eu tenho que trabalhar muito, amiga. Gente, de Mulher Maravilha. Não é tudo. Ai. Coitada. Coitada. Aí comprei da Hello Kitty também, ó. Ai, gente, mas da Mulher Maravilha é o máximo, né? Ai, comprei um monte. Vou mostrar todas, né? Mas comprei. Gente, o vento tá empurrando tudo. Amparo tá aqui entrando. Vamos... Já que vou ser mãe, né? Eu tô nesse propósito. Oiê! Oi, bom dia. Bom dia. Aí você perdeu, já mostrei roupinha de criança. Aí você Não, perdeu. eu tô vendo, eu tô aqui assistindo. De Mulher Maravilha. Lógico, desde cedo, né? Porque já que a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar, minha Vamos filha, você vai falar ser a sobre Mulher isso. Maravilha. Você vai ser a Mulher Maravilha. Avião Muito bom. transparente não existe, mas o laço mágico pode ser que você consiga. Não, mas é uma mensagem, né? Já é uma mensagem, você não acha? Lógico, primeira roupa dela, da Mulher Maravilha, claro. Bom, vamos lá, Amparo chegou aqui. Também saudade, Companhia das Velas. Essa quarentena tá deixando todo mundo saudoso, né? Tá difícil isso, mas vamos embora. Então, o bebê tá bem, né, Mariana? Que coisa boa. Tá, fiz aquela ultra doida, maluca, que saber coração, pé, dedo, uma loucura. Nossa, tá tudo aqui inteira, perfeita, com todo direitinho.
Graças a Que Deus. bom. Bom, vou me apresentar aqui. Eu não sei se tem gente que não me conhece. Mariana Belém, nutricionista. Eu Uhum. trabalho com uma nutrição que junta milhões, né? Algumas técnicas, ou seja, nutrição funcional, junto com a saúde quântica, junto com a Ayurveda, com medicina chinesa. Então, assim, eu pego, faço esse bem bolado, trabalho o corpo físico, mental, vital. Por isso que mental são as minhas maravilhosas, Amparo, Ivone, essas mulheres fortes, maravilhosas que me ajudam aí no meu caminhar, para que essa Mulher Maravilha se transforme, né? Não, Amparo. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal que eu acho que hoje já é sabido, né? Que a É, gente influencia muito os nossos filhos, mas mesmo sabendo, às vezes a gente dá um mole, né? Às é. vezes a gente acaba caindo no nosso, acho que até mesmo no nosso padrão, talvez, nem sei se é isso, né? Daquele já de, porra, de já chegar É, chegando, né? Você eu não acho que consegue. é padrão mesmo, naquilo, a gente acaba caindo naquilo que a gente está acostumado, né? Quer dizer, A gente uhum, acaba caindo, né? Você vai mesmo. Então, é. me apresentei, Amparo se apresenta para a gente começar o debate. Tá. Bom, eu já estive aqui no seu canal, né, Mariana? Eu sempre fico muito feliz de voltar, muito grata pelo espaço que você me abre aqui. Eu sou terapeuta há 25 anos, sou coach, sou hipnoterapeuta, sou professora de várias técnicas. A técnica que as pessoas me conhecem mais trabalhando é o Theta Healing, né? E eu, nesses 25 anos de profissão, eu sempre me senti muito ligada a tudo que tem a ver com a nossa mente, com o nosso subconsciente, com o mundo das crenças. Digamos assim, eu estudei muitas coisas, muitas, né? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, mas assim, sempre tem aquelas coisas pelas quais você, digamos, se decanta, né? Aquelas coisas que você gosta mais e tal. E aí esse foi o meu mundo, né? Nesses últimos anos. Eu trabalhei muito também com criança. Quando o meu filho era pequeno, eu nem te contei essa história, Mariana, mas vou Não. trazer para cá. Quando meu filho era pequeno, ele teve um problema na escola, né? E nesse problema na escola, com 4 aninhos, falaram para ele que, poxa, ele não prestava atenção e tal, e basicamente já iam taxar ele de déficit de atenção, né? Porque enquanto você não encontra um nome, hoje em dia, na nossa época, na minha época pelo menos, né, que eu sou bem mais velha que você, quando a gente tinha problemas na escola, falavam pra gente que a gente era distraído, tá? Que você ia um pouco lento, que você não ia no ritmo dos outros. Mas hoje em dia, quando você, na verdade, quando uma criança não consegue se sentar numa cadeira aos 3 anos de idade, quando ela não consegue prestar atenção, ela é déficit de atenção com 3, 4, 5 anos, né? E quando isso aconteceu, né, na época do meu filho, ele tinha só 4 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, né? Eu achei aquilo ali uma barbaridade. Então, eu levei num psicólogo, fui procurar saber se era um problema realmente real, né? E aí dava um coeficiente de inteligência muito alto, davam mil coisas bem, mas aí eu fui investigar o que de repente poderia, de algum modo, ter levado ele para esse lugar de estar sendo visto assim. A professora estava forçando ele a escrever com a mão que não era que ele tinha escolhido, né? Então, na verdade, isso afeta, né, todo a nossa organização cerebral, né? Depois a gente cria as crianças sem poder reptar, sem poder engatinhar, amarrando ela em carrinhos. Então, assim, coisas que eu fiz quando era criança, talvez até isso tenha gerado essa dificuldade dele no princípio da vida. Aí eu tirei ele dessa escola e levei ele para a escola Waldorf. Por que eu estou contando dessa história assim um pouco breve? Para mostrar como é que o ambiente nos influi, né? Por exemplo, quando eu escutei aquilo, eu sou terapeuta, né? Então, assim, para mim, você falar uma coisa que não se pode mudar, eu digo para você, olha, dá licença, não dá. É um discurso que não combina com a minha visão, né? Então, assim, eu vou achar, a minha tendência é achar que tem alguma coisa aí que a gente tem que descobrir, né? Para que você funcione, porque a minha visão é de que o corpo é uma coisa perfeita, de que a nossa mente é alguma coisa também perfeita, mas que a gente tem muitas vezes limitações
Porque a gente tem crenças, porque alguém coloca uma crença na nossa cabeça. Então, para você ter uma ideia do que aconteceu com meu filho naquela época, ele fez um asma, né? Quer dizer, um cara que não era realmente. Ah, alguém aqui falando de pedagogia Waldorf. Ivone! Ivone, Ivone. É maravilhosa, eu amo. Então, eu levei meu filho para a escola Waldorf, que na verdade era o que eu sempre tinha querido, né? E ele estuda até hoje lá. Bom, para mim as notas não são importantes, né? Mas eu quero falar o que teria acontecido na vida do meu filho se eu não tivesse tirado ele a tempo naquele momento. Ele ia ficar taxado de uma criança com problemas. Aí eu fui estudar o que são os reflexos primitivos, como é que funciona a mente, como é que, na verdade, é o nosso desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Estudei branding, estudei muitas coisas e trabalhei muito tempo com criança com déficit de atenção, hiperatividade, autismo, né? Esse pedaço a gente não tinha falado, mas eu quero trazer para cá, porque eu quero ilustrar um pouquinho o que eu quero comentar. Então, eu tirei ele da escola e aí eu acho que meu filho reviveu, porque ele é bem da nossa linha, né? Na nossa forma de entender a vida, as coisas, né? Que tudo tem um porquê, que as coisas não são assim porque são, né? Eu não aceito um não por resposta, eu sou uma chata, né? E gosto de ser assim. Então, assim, eu gosto de investigar, gosto de saber o que está por detrás, gosto de entender mais, gosto de escutar outras pessoas. Isso enriquece muito o nosso mundo, né? Eu acho que a gente precisa muito de ter essa visão assim mais tudo bem, você está me contando isso, mas será que não existe alguma coisa a mais para falar sobre esse tema? E aí eu me dei conta que o meu filho começou a ficar muito mal, muito afetado na escola, né? Porque ele começou a se sentir burro, ele começou a se comparar com outras crianças. E a professora começou a colocar ele em evidência, e isso deixou ele um tempo muito marcado, e ele fez uma asma, né? Ele fez uma alergia, uma asma afetou a parte pulmonar, a gente sabe que todos os órgãos estão relacionados, o pulmão é tristeza, né? Então, assim, a gente que tem essa visão mais holística não acha que nada acontece à toa, né? Então, eu, logicamente, denunciei a professora, né? Porque ela estava fazendo práticas que não eram coisas que se podiam fazer, né? Com meu filho. E denunciei a escola, né? E fui investigar, fui estudar, fui querer saber mais sobre esse mundo, o que estava acontecendo lá. Aí foi quando eu descobri os reflexos primitivos, descobri que às vezes, pela nossa forma, né, de educar os nossos filhos nesse momento, amarrar eles, deixar eles sem se mover, tal, isso cria problemas, né, no desenvolvimento, naqueles reflexos que tem que se fechar mais ou menos na idade de 0 até 7 anos, né? Então, assim, eu comecei a ver todo um universo muito rico que dá para a gente entender melhor por que as coisas acontecem. Nada acontece à toa. Então, se você que é mãe está me escutando, né, e não sabe sobre esse assunto, seu filho hoje em dia está tendo uma dificuldade, por favor, não olhe para ele como alguém que tem um problema, não, ou que é um problema, desculpa, senão como alguém que está tendo uma dificuldade nesse momento. É muito importante a gente fazer uma distinção, porque senão a gente, às vezes, por não saber, né, cria um problema onde não existe, né? Então, uma coisa é que às vezes a gente está numa sociedade que a gente não está permitindo as crianças se desenvolverem da forma como elas deveriam se desenvolver. Antigamente a gente se trepava em árvore, a gente subia, a gente descia, a gente se melecava inteiro, a gente se sujava. Era maravilhoso, a gente tocava a terra, a gente tinha muitas mais defesas. Hoje em dia as crianças vivem no asfalto, comendo comida transgênica, você amarra seu filho desde pequeno e você espera que ele seja realmente um Einstein. Fica muito difícil, porque tem coisas que, através do movimento, é que você vai conseguir realmente desenvolver o cérebro. Então, se mover, subir, trepar, cantar, usar suas mãos, né, a motricidade fina, grossa, tudo isso vai fazer com que o seu cérebro realmente se desenvolva. E isso é pouco sabido, ou pouco estudado, ou estudado, mas não chega até as pessoas. O caso é que os pais podem chegar a sofrer muito, né, quando eles não têm essa visão, digamos, mais integrativa. E esse foi o meu caso, e aí eu fui estudar, fui ver, e aí eu fui ver também o impacto de como, num ambiente pequeno, você pode estar sendo hiper mal visto, e como isso, que é o que eu conto hoje em dia da física quântica, que é a área onde eu estou e tal, né? Como o observador afeta o observado, então várias pessoas olhando para uma criança, imaginando ou sentindo que aquilo ali é um problema, cria um problema onde não existe.
né? E aí você sai desse lugar, né? Põe o meu exemplo. Escola Waldorf, tá? Leva a criança para lá. Aí a criança começa a brincar, subir, trepar, mexer na terra, sei lá, fazer pão, fazer música, sei lá o quê. E de repente, nesse tempo, essa integração que ela precisava para poder chegar aos 8 anos, ficar sentado numa cadeira prestando atenção, acontece. Mas isso aconteceu porque a psicomotricidade fina e grossa foi desenvolvida através do movimento. E o movimento é o que cria, né, essa possibilidade do cérebro poder fechar esses reflexos, integrar reflexos. Então, é um tema muito importante que daria uma live inteira ou duas ou três, tá? Mas assim, só para ilustrar um pouco. Gostei, O, eu te- noto, caderninho, tô anotando. o tema é que é bem interessante. O tema é que, na verdade, eu me dei conta que quando eu levei meu filho para a escola, ele começou a ter um desenvolvimento normal, quer dizer, normal como as outras crianças. Lá ninguém tirava, estava preocupado com nota, não estava preocupado com seu filho se sentar numa cadeira e ficar quieto. É impossível, porque o movimento é o que permite a integração. Então, a sua criança não é levada, ela está tentando fechar reflexos, né? E como é que é a visão do seu filho? Vamos voltar para a criança, senão a gente vai para outro lugar, né? A gente ia Eu falar quero da falar, criança. não vou aguentar, deixa eu falar. Tá, vai lá. Quem mandou você entrar nesse assunto? Já anotei que a gente vai ter que fazer uma live, porque aconteceu a mesma coisa com meu filho mais novo. E foi, assim, complicado, né? Mas mesmo assim, ele já estava numa escola construtivista, então a visão já era muito integrativa nessa questão. Então Uhum. tinha a coisa do movimento, né? Da coisa da questão da criança presa. E aí, quando você reflete e fala da história da asma do seu filho, é impressionante como o pulmão e tristeza, né? Então, assim, Isso. quanto que tem de criança por aí completamente problemas respiratórios e a mãe fica dando remédio e fazendo milhões de coisas alopáticas sem parar e É, pensar, cara, o que meu filho tem? isso. O que essa criança tá me mostrando, né? E aí, É. outra coisa que você vai falando, eu vou fazendo meu tique-tique aqui. Quando você fala da criança presa sem o movimento, eu parto para a nutrição. É aquela criança que ela já tem uma pequena autonomia, né, da psicomotricidade fina, de começar a comer sozinha. E que a mãe e Uhum. o pai na correria não deixam. Eu fiz isso com meu filho mais novo. Eu não É. deixava ele comer, eu não deixava ele fazer as coisas porque era tudo tão corrido. E ele É. tem hoje dificuldades de recortar. E já é grande pra caramba. Ele fala, pô, mãe, não sei cortar porque tu não deixava eu cortar. Porque era É. tudo corrido. Então, esse desenvolvimento até mesmo da criança começar a comer sozinha. Né? É. Porque a mãe fala, Porque mas ele tá esses reflexos que a gente está falando, né? A gente já pulou de um assunto para o outro, né? Foi não, embora vamos lá. voltar. Não aguentei. Não Tá, aguentei. mas esses reflexos, o que eu estudei, né? E eu estudei com um sueco que vinha da formação aqui na Espanha, um cara genial. E ele falava sobre reflexos e falava também sobre alimentação. Era uma formação espetacular. E, na verdade, a gente aprendia que esses reflexos estão presentes ainda em nós como adultos, né? A gente traz outro dia com calma esse assunto para cá, mas tá. Mas, que a gente já, esse entusiasmo, lá vamos nós, né? Mas é, o que aconteceu? Quando ele saiu dessa escola, né, onde não tinham esse olhar sobre ele, ele entrou num lugar onde ele foi muito bem acolhido, onde as crianças adoravam ele, onde os professores viam ele como uma criança absolutamente normal, porque o meu filho era normal, quer dizer, não tinha nenhum problema, só que, né, parte daquilo que eu tinha feito, talvez tinha deixado ele sem ter essa completude aí dos reflexos dele, e ele só tinha 3 anos, cara. Não dava para ele se sentar numa cadeira e estar comportado, concorda? Complicado isso. E a gente tem pedido isso das crianças. Então, quando ele foi tirado dessa escola e foi para a pedagogia Waldorf, o olhar era de absoluta normalidade. Então, ele cresceu se sentindo seguro, forte, acreditando nele mesmo. E ele é um cara hoje em dia que só tira 10, cara. Quer dizer, ele é um. Sabe assim, mas eu não estou falando isso pela nota, não. Eu estou falando de que você pega alguém brilhante e coloca num entorno.
que é hostil. E essa pessoa vai começar a pensar mal sobre si mesma. Você retira essa pessoa daí, coloca num ambiente amoroso, num ambiente onde não existe comparação, num ambiente onde todo mundo olha para o outro com admiração. Que necessidade que eu tenho de competir com você? Vamos ver. Que legal que a gente esteja aqui na live, que a gente possa falar sobre isso, você traga a sua visão e eu a minha. E eu posso te falar, olha, eu sei sobre esse assunto porque eu sou mãe, eu sofri isso, e também eu sou terapeuta, trabalhei com crianças, e eu posso te contar essas duas visões. E hoje o entendimento, a compreensão que eu tenho é que a gente também tem que seguir muito o nosso instinto, né, Mariana? Eu falo muito sobre isso também. A gente tem que seguir muito as nossas intuições, a gente tem que seguir muito o coração para entender se aquilo que está acontecendo, que as pessoas estão achando normal, é normal, ou se você está achando aquilo ali uma aberração. Ainda bem que eu achei aquilo uma aberração, tirei o menino da escola e hoje em dia ele está perfeitamente. Mas, voltando para como as nossas crenças vão condicionar a nossa vida, rebobinando aqui, tá? Quando você fala para o seu filho, né, que tem às vezes uma dificuldade ou que de repente não faz as coisas perfeitas como você imaginaria que deveria estar fazendo, ou quando ele não pode se sentar, ou quando ele se suja quando ele come, ou de repente quando você compara ele com outro filho seu, ou quando de repente ele é comparado na escola pela professora com outras crianças, ou quando por aí vai. Quer dizer, todas as mensagens que a gente vai recebendo quando a gente realmente é criança vão ficando gravadas dentro de nós. E você vai começando a achar que você é aquilo que falam de você. E é impossível dissociar isso. Por exemplo, uma criança, ela quando nasce, é, e nesse período de gestação, que bacana que você está desfrutando tanto, né? Dessa sua gravidez, porque isso, cara, tá chegando na neném. A sua neném tá percebendo que para você a vinda dela é uma festa. E ela vai se sentir que é uma festa. A menos, né, que de repente alguma coisa acontecesse de diferente, mas assim, os sentimentos que nós como pais, nós como mães temos com respeito aos nossos filhos, vai ficar claro para ele que você acredita ou não acredita nele. Então, quando tudo isso aconteceu, e voltando aqui para o meu exemplo, que eu acho que é o melhor, né? A gente falar da gente, né? É. Eu, o meu olhar sempre era esse. Eu trabalho com pessoas que têm dificuldades e eu não vejo problema, eu vejo a solução. Então, quando tudo isso aconteceu, né? Além de ficar louca, porque eu sou mãe, né? Fiquei doida, quer dizer, queria saber o que estava acontecendo lá. Eu também quis saber sobre que tanto de verdade havia naquela percepção, entendeu? Porque eu sou terapeuta e vem o meu lado terapeuta. Não, peraí, vamos ver. Calma, vamos nos acalmar, né? Então, assim, e aí você vê como a gente pode estar influenciando. Então, palavra que eu digo para o meu filho, ele é uma esponja, ele vai pegar aquilo, vai introjetar e vai achar que aquilo é ele. Se eu penso e falo com meu filho de uma maneira positiva, ele vai se sentir alguém incrível, né? Agora, se eu começo a lançar pequenas mensagens todos os dias, nossa, faz isso errado, nossa, aí presta atenção, não é tudo errado, olha só, nossa, gente, de verdade. Aí esse tudo errado vai ser interpretado como que eu sou um cara todo errado. Aí eu vou crescer com essa visão de que eu sou todo errado. Aí eu vou para uma relação e vou achar que se a relação não der certo, é porque eu sou errado, né? Aí, se de repente eu for procurar um trabalho e quiser pedir um aumento para o meu chefe me despedir, eu vou pensar que é porque eu sou todo errado. Aí eu vou, de repente, ver que eu tenho, de repente, uma disfunção sexual, sei lá, alguma dificuldade. Aí eu vou pensar que, claro, eu faço tudo errado. Quer dizer, isso vai ser aplicado para tudo que você viver. Não importa qual é a situação. Aquilo que você viveu lá atrás, que foi dito sobre você, aquilo que você chegou a acreditar, aquilo que foi estimulado 1000 vezes pelo seu professor, se foi alguma coisa ruim, a gente está falando de crenças ruins, tá? Mas assim, isso aplicaria para crenças boas também. Se você está falando sobre coisas muito boas, né? Que você está estimulando uma vez e outra, isso vai fazer a pessoa crescer naquela sensação de que ela é genial, né? E todo mundo é genial. Aí é que tá a coisa. Todo mundo é genial se a gente não se compara, porque a gente vive no mundo da comparação. Então, no mundo da comparação,
Como eu não consigo ser como você, eu já tenho que começar a competir. Eu já tenho que começar a competir, já tenho que começar a brigar, já tenho que mostrar para você que eu sou mais. Cara, não dá para viver assim. E isso foi o que trouxe a gente até o dia de hoje. Eu acho que essa crise está aqui também para mostrar para a gente que você tem que sobressair, né? Ou se mostrar para o mundo através da sua história e através da sua diferença. Isso é o que faz você ser alguém incrível. Eu não quero ver alguém que me conte coisas muito sofisticadas. Eu quero que alguém fale e aterrize para mim certas coisas. Olha, eu vivi isso, isso me aconteceu, eu saí disso desse modo. E isso é o que faz a vida ser rica, né? A gente compartilhar nossas experiências, a gente entender que às vezes, como mãe, como pai, eu não fiz tudo perfeito. E eu não fiz tudo perfeito porque, de repente, é o que você falou, a gente, né, cria uma forma, de repente, de se comportar que tem a ver também com aquilo que a gente recebeu. Meu pai e minha mãe não sabiam nada sobre isso. É. Então, eles achavam que, de repente, falar para mim, pô, você tem que repetir, você fez isso errado, era ótimo, né? E aí, de repente, eu me tornei uma pessoa exigente. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa faltando, né? Sempre tem que fazer um pouquinho mais. É, e isso daí eles não faziam por mal, faziam por ignorância. Então, assim, não tudo que acontece na nossa vida é por uma maldade, né? Ou por pessoas que estão realmente precisando de um tratamento, tá certo? Porque não estão funcionando muito bem na cabeça. Muitas coisas são porque a gente não percebe, não se dá conta do impacto das nossas palavras, do impacto que a gente está falando para os nossos filhos. E os nossos pais, eles não tiveram as coisas nada fáceis, né? Às vezes a gente viveu muito tempo com o pai, com a mãe, com família, e a gente tem uma família imensa, mas não existe comunicação emocional, não existe permissão para dizer, pô, eu fiz isso errado, eu estou me sentindo imbecil, e ninguém normaliza isso, né? Quer dizer, sempre existe aquele vácuo, aquele vazio, onde eu não posso falar, só posso fazer coisas perfeitas e ser linda. Não dá para ser linda 24 horas no dia. Não dá para ser perfeita, né? Todo mundo acorda descabelado, tá certo? Né? E sem maquiagem. E a gente, de repente, né? A gente não é perfeito. A gente acorda descabelada, sem maquiagem, e a gente, pô, se arruma um pouquinho, né? Vai lá, se prepara para vir conversar com as pessoas, mas assim, nada é tão padrão, né? E os nossos pais fizeram o que eles puderam, a gente fez o que a gente pôde, mas quando você tem uma informação e você já viu alguma coisa, é impossível ficar em paz com você, sabendo já do que você sabe. O que é a mensagem de hoje? Então, a mensagem de hoje vai um pouco nessa direção. Se você não entendia que aquilo que você fala para o seu bebê, desde que ele está no ventre materno, que ele nasce, que ele é de repente levado com a avó para a escola, que está na sua casa, que está com a empregada, todas essas mensagens que ele está recebendo desses espaços diferentes, né, da nossa vida, que acontece em muitos lugares, vão estar influenciando o seu filho. E nós vamos, nos primeiros anos de vida, de 0 a 7 anos, gravar grande parte desse material que vão criar, né, certos caminhos neurais, né? É como se, na verdade, criassem estradas no nosso cérebro, né? E depois, como essas estradas já estão abertas, né? Como é mais fácil caminhar por aí, a gente caminha através desses caminhos neurais, né? E para você abrir novos caminhos neurais, você tem que se entender de uma forma diferente. Você, de repente, tem que ser levado para um outro entorno. Você tem que escutar coisas bacanas sobre você. Porque quando você escutou falar tão mal sobre você mesmo, você acaba acreditando. Você acaba aceitando que você é burro. E você acaba fazendo as coisas para ser alguém burro. Para responder à expectativa da sua professora, da sua mãe, do seu pai, de quem seja. Então, grande parte dos nossos problemas estão gerados por isso. Aí você pega um adulto magnífico, um cara brilhante, né, que ganha muito dinheiro, vem no seu consultório, senta numa cadeira e é uma pessoa hiper infeliz. Por quê? Porque, na verdade, não tem consciência de quem ele é. Isso acontece muito com a gente. A gente, às vezes, não tem consciência da nossa grandeza, da nossa beleza, porque a gente não foi estimulado a ver isso. E ainda por cima tem o preconceito, né, de que fica feio falar bem de você. Essa babaquice, né? Porque, na verdade, vamos ver, né? Falar bem sobre você mesmo não é ego. Não vamos confundir as coisas. Eu não vou falar sobre aquilo que eu não sei, mas naquilo que eu sou uma autoridade, eu sou genial. Concorda?
E eu acho que você também. Então, assim, na verdade, você dá pitaco num assunto que você não conhece de absolutamente nada, não tem sentido. Agora, você, como você tem um estudo, você sabe sobre aquele tema e você investigou e você trabalha com isso, não é ego. Isso é o que você aprendeu, é parte da sua vida, foi integrado em você toda essa informação. Então, é maravilhoso escutar você falar. Por quê? Porque aquilo que você está transmitindo para mim é uma coisa que você conhece em profundidade. Eu não sei nada. Então, eu acho lindo, bato palmas e fico aqui escutando maravilhosamente encantada aí com o seu discurso, porque você está me ensinando coisas que eu não sabia, e é bom. E é bom a gente ser diferente, é bom a gente estudar coisas diferentes, é bom a gente escutar pessoas diferentes, a gente cresce, a gente aprende. A gente não sabe tudo, mas assim, é, eu acho que é muito interessante ver como os ambientes, as pessoas que nos rodeiam, vão influenciar a nossa vida para bem e para mal. E entendendo isso, é muito importante que você tenha essa percepção, mas, digamos assim, de entender que às vezes a dificuldade que seu filho pode estar apresentando agora, né? É uma dificuldade que muitas vezes tem a ver com lugares onde ele está, com discursos que ele está escutando, com o tratamento que ele está recebendo de algumas pessoas, e de repente, se você retira seu filho daí, o problema acabou. E depois, logicamente, se você é adulto, se você já atravessou dificuldades na sua vida, se o discurso que você realmente recebeu foi todo um discurso negativo, você vai ter que desconstruir isso para descobrir quem você é. Porque de repente você é um cara magnífico, você é uma mulher que é incrível, mas você não acredita o suficiente em você, então imagina que pena, né? Que pena que de repente você não possa chegar nesse seu máximo potencial, que pena que você não possa desenvolver tudo aquilo que de repente o mundo está esperando por você, mas você está aí ainda nessa sensação de que nesse medo de não ser suficiente, ou nesse medo de não ser realmente alguém que esteja à altura dos acontecimentos. Isso é terrível. Então, eu trabalho com isso, eu trabalho vendo como as crianças, né? O mundo das crianças é um mundo onde você recebe tudo como uma esponja, tudo se grava e você acaba acreditando que você é aquilo. Trabalhar com crianças é mais fácil porque elas têm, digamos, menos, né? Menos, elas estão numa etapa onde elas também têm essa facilidade de escutar tudo isso e, de algum modo, também é fácil você começar a trazer para elas novas informações. De que maneira? Por exemplo, eu trabalho muito com técnicas que nos ensinam a trabalhar com ondas cerebrais mais profundas, porque eu trabalho com meditação, faço teta healing, relaxamento, essas coisas, né, que são as áreas de atuação. E também hipnose, enfim. E quando a gente usa ondas cerebrais profundas, a gente consegue ver como é fácil para a gente acessar memórias do passado, ressignificar isso, que é o que a gente faz basicamente na terapia, e levar um novo significado para essa situação, para o que aconteceu lá na escola, para quando a professora te chamou de burro e tal. Né? Mas a gente também pode fazer um trabalho que é aproveitar quando a criança que ainda mora e vive num estado, né, de onda cerebral muito mais profunda que o adulto, geralmente de 0 a 7 anos, a criança se move em umas ondas cerebrais mais profundas, perto da onda teta, então, ou mesmo na onda teta. Então, elas são grandes esponjas, tudo aquilo que você fala para uma criança se grava. E você pode aproveitar, né, esse momento, né, para começar a lançar ideias positivas, porque aquilo que você escuta 1000 vezes, né, sobre você de positivo, também você vai acabar acreditando. Então, de repente, se a criança está tendo um problema na escola, você pode mostrar para ela que ela pode estar tendo uma dificuldade, mas ela não é essa dificuldade. E você pode também dar exemplos seus. Ninguém é perfeito aqui. Eu não sou perfeita, você não é perfeita. Seu pai não é perfeito, seu avô não foi perfeito. Ninguém é perfeito, todo mundo tem dificuldades. Mas as dificuldades são parte da vida e elas estão aí para que a gente possa superá-las. Então, assim, nada é estático, a vida está em perfeito movimento, a gente está sempre mudando. E talvez saber, né, explicar, se você conhece mais, por exemplo, sobre o mundo dos reflexos, se você entende mais, que você pode fazer uma estimulação
através do movimento, isso é uma coisa incrível, trabalhar desde esse ponto com seu filho. Mas vamos dizer que você não tem esse conhecimento, tá? E vamos dizer que de repente você queira usar esse momento, que são os primeiros anos de vida, para estimular o seu filho de uma forma positiva. Eu acho que quando você lança essas ideias positivas, uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, quando você fala você é um cara incrível, tudo bem, talvez você esteja tendo essa dificuldade na escola, mas isso vai passar. Olha só, quando eu era pequena, eu também tinha isso. Eu também tinha essa dificuldade, eu também fazia isso. As coisas também não davam tão certo para mim. Mas onde é que eu estou hoje, né? As coisas foram bem, quer dizer, se tranquiliza. Quer dizer, a gente pode sempre tentar transmitir a beleza sobre quem você é, né? Porque isso teria feito a diferença, absolutamente, na forma como a gente teria crescido, na forma como a gente teria avançado pelo mundo, pela vida, na forma como a gente teria realmente se comportado nos nossos relacionamentos, ou no nosso trabalho, ou de repente a gente teria se transformado em pessoas mais atrevidas para montar um negócio, a gente teria acreditado na gente. Então, assim, nada é de cor de rosa, né? 24 horas, mas a gente pode começar a criar essas tendências, esses novos caminhos neurais, porque quando você realmente transmite a confiança para o seu filho, quando você olha para a dificuldade dele, entendendo que ele não é a dificuldade, então, como fala a física quântica, o observador afeta aquilo que está observando. Se somos muitos olhando para uma criança vendo só problema, a criança vai ter que responder a isso, ela não tem saída, ela não tem saída. Né? É a professora falando isso, é o pai reforçando isso, é a mãe falando isso, é a família inteira vendo o problema ali. Então a criança vai obedecer, né, a toda essa ordem energética que está também no ambiente e vai reproduzir aquilo e vai ser reconhecido, né? E às vezes a gente faz isso com os filhos. Esse é o inteligente, esse é o burro, tá? É, Esse é o você que faz tudo certo, esse é o que faz tudo errado. Quando você estava falando mais para trás sobre a questão, né, dos pais, que na verdade a gente também, a gente sempre acha que tá fazendo o melhor e realmente a gente faz o melhor, né? Não que Com esteja sempre certeza. correto, você pode ter os deslizes, os erros, né? E aí eu fico pensando assim, a nossa geração, assim, a gente é diferente de idade, mas ainda é. Imagina os nossos pais, eles não tinham informação alguma sobre Exatamente. nada, né? Então era aquela coisa do pode, não pode, fica quieto, cala a boca, sossega. E aí nessa geração eu acho que transbordou uma questão do medo, porque a criança ela não pode fazer uma besteira. Ela não É, pode errar, ela não pode. E aí vem o medo, esse medo transforma numa insegurança do ser humano que vai se arrastando, né? E aí é. nós, a nossa geração já tem uma. Os estudos, né, já apareceram aí para melhorar muito isso, até para gente, nos nossos filhos, mas também concordo que ainda não era tão evoluído assim a psicologia, né? É. No começo, os meus filhos eram o começo do construtivismo, era tudo muito novo. Até rolava uma insegurança, falar, caramba, mas eu vou tirar de um Santo Agostinho, que é um colégio no Rio de Janeiro, por exemplo, para botar num MOP, que é uma escola super, né, super diferenciada. E Uhum. nisso, os pais também, a gente, na verdade, a gente tem os nossos padrões de reação também, né? Então, por Com mais que a gente certeza. soubesse de uma coisa, a gente reagia dizendo errado. Porra, você não sabe. Pô, É, não consegue, pô, você faz errado. Então a gente é, mesmo já, quando vê, você já falou e você já transmitiu o medo, a é, insegurança, o que transforma, né, nesses adultos hoje, nós adultos e nos futuros, sei lá, pessoas inseguras que não arriscam nos negócios ou que ficam presas ainda em algumas coisas e não conseguem. exatamente. E geralmente é nos relacionamentos, não no relacionamento casamento, mas relacionamento de amigos e pessoas É. que se refletem tudo isso também, né? Não só no profissional, mas no relacionamento com o outro. Não, tudo, em todas as áreas da nossa vida. Como você respeita o outro, né? Como é que você age na rua, no trânsito. Isso tudo Totalmente. vai te enlouquecendo, né? E aí, quando você falou uma coisa muito legal, quando você consegue mudar esse padrão do pai, né? Porque eu acho que também tem que trabalhar o pai e mãe.
para que ele passe uma crença positiva, né? Essa criança, ela vai ver uma beleza, você falou lindo isso, ela transmite, o pai e a mãe vai transmitir uma beleza para a criança. A gente está falando sobre crenças limitantes. Então, alguém chegando meio perdido aí. Então, você transmitindo Uhum. essa beleza, você gera segurança naquela criança e ele vai se tornar um adulto muito melhor do que isso, né? É, E outra é. coisa que você falou que eu amei também, que quando a criança ela é pequena, ela está numa onda cerebral mais fácil, né? Mais baixo. É por isso que, na verdade, entre, né, a fase de 0 a 7 anos, a gente está praticamente, a gente é uma esponja, a gente grava tudo. E quando você trabalha em hipnose, ou de repente, quando você trabalha, por exemplo, com a técnica de Theta Healing, que eu trabalho com as duas coisas e tal, você vai ver que quando você vai regressar, né, aqueles eventos iniciais que foram os causantes daquela situação que você está tratando naquele momento na sua vida, você vai ver como você, com facilidade, vai voltar para essa etapa de 0 a 7 anos, uma e outra vez, uma e outra vez. Os eventos mais marcantes da nossa vida acontecem nessa fase. E por que que se gravam com tanta facilidade? Porque a criança está numa onda cerebral diferente do adulto, né? Então, isso pode ser um problema, que é o que eu tenho tentado falar, ou uma solução. Quer dizer, um problema sim, porque aquilo que a criança está escutando na escola vai ficar gravado. Mas se você entende isso como pai, você pode reverter parte de tudo isso que vai ficar aí, primeiro transmitindo coisas boas para o seu filho. Não é mentir, quer dizer, é como se você, por exemplo, quando você recebe alguém para terapia, eu trabalho com terapia há 25 anos. A pessoa vem com um problema, eu entendo que ela tem um problema, mas eu não estou vendo o problema. Eu estou vendo uma pessoa que traz um problema e que tem a solução, porque senão é impossível me sentar com alguém para começar um trabalho terapêutico se eu não entendo que essa pessoa tem a solução e ela traz a solução dentro dela. Não é possível isso, E tem uma né? coisa também que é muito louca, né? Porque assim, só até fazendo, não é uma comparação desmerecendo a psicologia nem psiquiatria, não é isso. Mas assim, a questão de você chegar no momento, né, que são os caminhos neurais que são feitos de 0 a 7 anos, daquele padrão ou daquela crença positiva ou negativa, Uhum. informa, né, os seus emaranhados, a sua neuroplasticidade de hoje, né? Como você vê tudo isso. E aí, na psicologia, né, que assim, aí de novo, não desmerecendo a psicologia, é tão mais demorado para você chegar lá, né, do que hoje em É. dia as ferramentas que a gente tem para você chegar nesse local mais rápido, porque às vezes as pessoas não enxergam isso e não conseguem se Uhum. abrir para trabalhar essa neuroplasticidade, essa mudança, essa ressignificação, né? Tem um Uhum. tempo e tem a aceitação da pessoa de dizer, não, eu tenho esse problema e é É, isso. eu também acho assim que tem na terapia convencional tem um certo conforto, que é aquele espaço onde eu vou, te conto coisas. E às vezes tem as pessoas que precisam contar, Sim, precisam desse espaço onde elas realmente precisam compartilhar com alguém, que nem é o marido, nem é o irmão, nem é o pai, nem é o filho, nem o amigo, né? Com uma certa, digamos assim, liberdade. Então, às vezes, eu acho que a gente às vezes pode ficar muito preso na terapia também convencional, porque ela oferece esse espaço de escuta que a gente não tem hoje em dia. A gente vive uma vida muito doida. Agora, as terapias breves, que são as terapias com as quais eu trabalho, né, oferecem uma solução mais rápido, sem dúvida. Isso a gente não pode discutir, né? Quer dizer, se você vê por que talvez muitas vezes também você vê psicólogos migrando para algumas terapias breves, porque eles sabem que a curta, né? Quer dizer, em curta, né? Eu não sei o que é melhor ou pior. Eu prefiro as terapias breves, porque eu sou uma pessoa interessada em resolver e andar para frente, né? Assim, falar sobre como não é uma coisa que para mim me console, me ajude, não. Mas existem pessoas que precisam. Então, assim, desse falar. existe espaço para todas as coisas, né? Agora, sem dúvida, realmente as terapias breves elas vão te oferecer, né, uma solução, digamos assim, às vezes mais rápido, quando você quer realmente se liberar de padrões limitantes e poder avançar, porque elas foram criadas com essa intenção, né? Então, assim, são, digamos, diferentes abordagens, né?
que a gente pode usar na hora de tratar. E eu acho que no caso das crianças, sabendo que de repente você tem essa criança que tem ou que está tendo um problema, uma dificuldade, você pode transmitir ideias positivas, né? E você também pode usar aqueles momentos, por exemplo, se você tem já um filho adolescente e tal, os momentos de sono, os momentos de repente que você está levando a pessoa para dormir, para a cama, que você está lendo uma história para uma criança, você pode ler uma história sobre ela mesma, sobre como ela vai melhorar. Você pode inventar coisas bonitas para contar sobre como as coisas vão ser para ela. Você pode ensinar a criança a visualizar que ela já melhorou, que ela já superou, que ela já conseguiu. Então, isso é o que a gente faz muitas vezes em algumas terapias, né? A gente, bom, não é Amém. exatamente desse modo, mas assim, a gente pode usar essa onda cerebral e o momento do sono, porque o momento do sono é o momento onde você vai se deslizar para ondas cerebrais mais profundas. A gente geralmente se move em ondas cerebrais como a onda beta, que é a onda de vigília, né? Você vai trabalhar, você vai e volta, então você está em onda beta, tá? Quando você vai começando a se tranquilizar um pouco mais, você vai entrando em ondas mais profundas, como a onda alfa, como a onda teta. E essas ondas, elas acontecem no estado de relaxamento. Quando você relaxa mais profundo, no momento, por exemplo, antes do sono, você vai estar em teta. Então, é um momento muito propício para você trazer aquilo que você quer para você, né? É, eu criei um programa de lives que se chama Ferramentas para Criar Mudanças. E eu criei esse programa em 2 idiomas. Eu tenho feito lives segundas, quartas, sextas e domingos em espanhol e em português. E numa dessas lives eu contei também sobre um cara que é um físico bem interessante, que ele vinha da formação aqui na Espanha, que é Jean-Pierre Garnier Mallet, que ele fala sobre como a gente pode usar os estados de sono para a gente se comunicar com o nosso duplo etérico e começar a trabalhar para criar soluções para aquelas coisas que a gente, na verdade, quer trazer para a nossa vida. Então, também esses estados de sono são estados muito favoráveis, onde você, na verdade, vai poder colocar sementinhas aí nesse espaço que a gente chama subconsciente. Por quê? Porque a onda cerebral da criança, logicamente, antes de dormir, ou do adulto, ou do adolescente, tem que começar a baixar. E quando você também leva atenção para o seu próprio sono como adulto, né? E começa a trabalhar com aquelas ideias de o que quer que seja que você, na verdade, esteja trabalhando, tendo dificuldade nesse momento, vai se solucionar, você não precisa saber como. Você está instalando ideias em você que vão ser benéficas e vão te ajudar a ver saídas, alternativas, ter novas ideias, ter novas intuições. Então, a gente pode usar os estados de sono, ou quase sono, desculpa, quase sono, né? Para instalar novas ideias. E você pode fazer isso com seu filho pequeno, você pode fazer isso com seu filho adolescente, você pode fazer isso com você mesmo como adulto. E, logicamente, depois a gente tem o espaço das terapias para realmente poder trabalhar mais em profundidade como chegar nesse evento inicial, como ressignificar o que aconteceu lá aos 3 anos, quando o professor falou para você que você era estúpido, burro, porque você não sabia escrever no quadro negro alguma coisa, e como é que isso está te repercutindo como adulto. Porque sem dúvida vai repercutir. Mas se você trabalha com crianças, se você na verdade é pai, é mãe, é avô, se você está cuidando de alguma criança agora mesmo e você vê que essa criança está com uma dificuldade, você pode ser alguém muito importante nessa fase, né? Nessa fase do crescimento, nessa fase onde a criança está realmente sendo essa esponja, que ela capta do ambiente tudo e acaba acreditando que é verdade. Então, grande parte do trabalho que a gente faz na terapia é desconstruir aquilo que eu acreditei de ruim sobre mim. Né? A gente não mexe na parte boa. Mas assim, que é bom, que maravilha. Mas todo mundo, às vezes, tem uma visão muito assim, deturpada sobre si mesmo. E essa visão deturpada é a que vai criar grande parte dessa falta de atrevimento, dessa falta de coragem, dessa falta de fé, dessa falta de, né, vamos lá, né? Porque a criança, se você permite a criança crescer livremente, ela é curiosa, é natural. O ser humano sempre quer melhorar. A natureza vai sempre para frente, não anda para trás. Então, se tivessem nos deixado livres, isso é uma coisa impossível, né? Para a gente investigar, para a gente fazer coisas, para a gente experimentar. E se ninguém tivesse falado para você, poxa, você é burra, por que você fez isso, né? Você simplesmente teria visto isso como uma experiência.
que foi boa, ruim, mas isso não é assim, né? A gente vive num meio social, a gente cresce nessa sociedade que já tem certas ideias sobre o que é certo e errado. Você tem que encaixar nesse lugar já cheio de expectativas por você. E se você, na verdade, é uma pessoa que cresceu num ambiente favorável, onde existia amor, atenção, o amor é a energia mais incrível que existe. Quando você sente amor pelos seus filhos e você transmite que eles são incríveis, maravilhosos, e que você se sente alguém muito sortudo, muito afortunado por tê-los na sua vida e eles vão ser crianças que vão crescer bem, apesar do que esteja acontecendo nesse momento, tudo isso que você coloca na cabecinha da sua criança vai ser lembrado. Eu me lembro das palavras da minha avó, e a minha avó morreu com 103 anos, e eu já tenho 54. E eu me lembro com muita riqueza de detalhes, todas as coisas lindas que a minha avó falava sobre mim e quem eu era. E eu nem sei se ela acreditava nisso, eu acho até que ela acreditava sim, porque ela me amava muito. Mas assim, todas essas coisinhas que ela foi plantando dentro de mim, quando eu tenho dias difíceis, Mariana, tudo isso que a gente escutou, brota. Brota também, vem a porcaria e vem a parte boa, dizendo, não, olha só, você escutou isso da sua avó, você é incrível, você é isso, você é aquilo. Isso vem também para nós nos assistir. Então, não importa se o seu filho está vivendo uma dificuldade hoje, instale aquilo que você acha que poderia ser realmente ser um benefício, será. Assim, passando rapidamente aqui, porque eu tô preocupada com a sua hora. Gente, estão vendo a Val. É legal, isso é uma dica boa para você contar histórias para as crianças na hora de dormir sobre ela mesma, sobre a felicidade dela, sobre os resultados dela. Isso é uma dica que, cara, vou colar muito. Outra coisa pensei também na questão do emagrecimento, mas isso eu acho que a gente pode fazer uma outra live outro dia sobre crenças limitantes, emagrecimento, essa coisa presa. Já até fiz uma com uma amiga minha, mas acho que a gente pode brincar mais disso, da questão da obesidade. E uma coisa muito legal é qual a dica, né, na verdade, porque se a gente está falando que crianças da criança, né, 0 a 7 anos, transportará para o futuro, o que você diz de dica para os pais hoje, no momento atual, o que essas crianças não estão sentindo do medo do vírus, do medo de ficar doente, do medo do contato? Porque não pode abraçar, não pode beijar, não pode ver o avô e a avó, que são coisas maravilhosas para uma criança, né? Avô e vó. Então, assim, pensando numa dica, assim, para a gente fechar, tô preocupada com a sua hora. Para esses pais agora que tem criança e que está passando por esse momento Não, coronavírus. eu tenho ainda uma meia hora aí. Tá, que Tem dica? que eu. Bom, primeiro eu acho, eu consegui que a minha próxima live comece Ai, meia que hora mais bom. tarde. Então, Ocupada. assim, eu acho que, na verdade, a gente tem que dar um tom de normalidade para a situação, porque a situação já é tão fora da caixa que se você não normaliza isso, você fica muito doido, né? A gente aqui na Espanha, aqui em Madrid, a gente está fechado dentro de casa faz 3 meses, né? A próxima semana algumas empresas vão abrir. Ninguém sabe muito bem como vai ser, mas a gente sabe que não vai ser o normal de antes. A gente sempre precisa, a gente estava falando sobre isso, a gente está acostumado, né? Habituado. A gente cria aqueles comportamentos, aqueles caminhos neurais, a gente precisa voltar para aquilo uma e outra vez. A vida não vai voltar a ser exatamente como ela era, mas vai ser diferente, não quer dizer que seja mal, né? A gente às vezes precisa nessa nossa vida, comparar o tempo todo. Ai, como eu gostaria que fosse como antes. Ai, como não, de repente a gente vai encontrar soluções, as coisas vão ir mudando. Quando você normaliza um pouco e quando de repente você fala, eu também tenho medo, mas tudo bem, sentir medo é normal. É importante dar nome aos bois, é muito importante você permitir que seus filhos sintam, né, possam expressar que se sentem com medo. Se para você o medo for uma coisa normal, para eles também vai ser. E aí eles vão poder expressar isso. E quando você expressa, grande parte daquilo que você está sentindo se desfaz, porque se você não comunica, não expressa o que você sente, você vai ficar mais tempo naquilo, né? Já pensou quando você fala assim, eu não estou me sentindo nada bem. Não, tudo bem, isso é normal, isso vai passar. Mas assim, sabe? Não estou me sentindo nada bem. Por que que você não está se sentindo bem? Porque eu briguei com tal pessoa. E como é que isso te fez sentir? Poxa, me fez sentir muito triste porque é alguém que eu amo muito.
tá bem, você já expressou. E isso tem uma riqueza, sabe assim, aquela dor que ia ser criada na boca do seu estômago, aquele negócio que não te permitia engolir, aquela vontade de chorar, já foi embora, porque alguém olhou para você, prestou atenção, deu espaço para você poder comunicar, você comunicou e grande parte do estresse foi embora, porque a gente acumula estresse, né? Por causa de coisas que a gente não verbaliza. Então, não acontece nada. A emoção é parte da vida e precisa ser dita. E quando você diz e você verbaliza, você normaliza. Agora, a gente normaliza quando a gente fala, expressa, mas depois você pode falar muito bem, é normal você ter medo, eu também fiquei com medo, sua mãe também, mas não vai acontecer nada, a gente realmente vai conseguir sair adiante, vai encontrar alternativas. Aí você pode trabalhar a parte positiva, mas assim, é bom você falar o que você está sentindo, porque é normal sentir medo, é normal ter dias ruins, é normal quando você fica fechado dentro de casa e você está fora daquela coisa que você conhecia, se sentir inseguro, não sabe o que vai acontecer. São coisas normais, né? É. Eu acho que a gente pode fazer mais uma live aí outro dia falando, até convidar aqui, ainda faltam 4 minutos todo mundo. Maio eu realmente utilizei para potencializar a questão materna, né? Já que fui invadida novamente por essa maravilha que é ser mãe mais uma vez, mais uma oportunidade de melhorar tudo isso. Isso é que eu sou muito grata, porque com certeza eu vou conseguir ser uma mãe melhor, um ser humano Com melhor, uma certeza. nutricionista melhor. Isso, cara, é uma gratidão, assim, é muito bom. E eu vou passar o mês de junho para questão para a gente falar sobre obesidade. Então pensa também, já te fazendo esse convite aqui ao vivo e a cores, para você não dizer que vou pensar, já assumindo isso. Tá Eu bom. quero muito Vamos falar lá. sobre obesidade, já que é um grupo de risco para o coronavírus e a gente ajudar o povo a ficar mais saudável. Quero te agradecer aí por esse mês de maio, da gente ter estado juntas, Eu que potencializando tudo que a agradeço. gente pode e sempre compartilhando esse seu saber lindo, maravilhoso, que é maravilhoso. Eu é que Grata. te agradeço muito a oportunidade sempre. Para mim é um prazer estar no seu canal com você. E eu Vamos. também tenho acompanhado o seu trabalho e das pessoas que você traz aqui para o seu canal, que são pessoas muito sérias, né? Que conhecem muito sobre os assuntos que elas trabalham. Eu acho que, na verdade, a gente está fazendo um trabalho bacana, que é oferecer um pouquinho daquilo que a gente sabe, para poder que a gente possa lidar melhor com essa situação, né? Com esse momento, que vai passar. Vai Sim, passar. sim, vai passar. Gratidão. Tchau, querida. Obrigada, Gratidão. pessoal. Obrigada, Raquel. Chegou atrasada, mas chegou. Todo mundo aí que comentou, compartilhou. Ângel, obrigada. Companhia das Velas, só aqui mandando um beijo para todo mundo. Amiga, beijo. Boa Beijo, live aí para querida. você. Eu vou Beijo. ver, eu vou assistir. Tudo de bom para Beijo. vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.